Este projeto foi contemplado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Luísa Pontes, sou pesquisadora, sou atriz, sou diretora teatral, professora, escritora. E hoje eu tenho a honra de convidar algumas pessoas aqui para nos ajudar. Nós estamos com o intérprete de Libras Samuel, com o professor Nonato, que também é um historiador, e a professora Antônia Neudina. Então, hoje, nesse nosso módulo 3, a gente vai abordar o espetáculo Abajur Lilás, que foi uma peça teatral que foi encenada, foi escrita em 1969. E o que foi que aconteceu com esta peça? Essa peça é do querido Plínio Marcos. E o que foi que aconteceu? Ela, assim que ele escreveu a peça, que ele tentou encená-la, ela foi logo proibida, né? Porque nós temos que entender que em 1969 nós estávamos passando uma ditadura militar, estávamos vivenciando o auge de uma ditadura militar, né? E, lógico, o Abajur, ele vai fazer uma crítica, ele vai usar de certas metáforas, ele vai fazer justamente uma crítica ao momento, né? Ao momento da ditadura militar, em que o povo se encontrava. Então, o que é o Abajur? O Abajur é a sinopse de três prostitutas que são exploradas por um cafetão, que é o Giro, e uma dessas prostitutas se revolta e tenta tomar o poder, né? Então, essa prostituta que se revolta seria o próprio povo. Logicamente, essa prostituta ela vai ser assassinada, né? Que é a Célia. Então, a Célia tenta envolver as outras duas para tentar tomar o poder do Giro. O Giro é o cafetão homossexual que tem um capanga chamado Oswaldo. E aí o que acontece? A Célia é morta, né? E fica por isso mesmo, tipo, está dando trabalho, então cala a boca, né? E aí eu me lembro muito de um slogan que foi usado muito nessa época. Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Então, você tinha que se enquadrar nesses parâmetros da ditadura militar. Então, eu gostaria agora, para me ajudar nesse contexto, chamar a professora, historiadora Antônia Neudina, que ela vai falar um pouco do que foi esse período. Ela vai apresentar aqui uns slides. Nonato, por favor, pode colocar os slides. E ela vai comentar um pouco o que foi esse processo. Deixa eu me apresentar, né? Então, também, meu nome é Neudina, eu sou professora da rede municipal e também da rede estadual, e também sou historiadora, né? E a gente está aqui nesse projeto para contribuir com essa década tão, eu costumo dizer que foi muito revolucionária, né? Foi o momento em que as coisas estavam mudando, tá? Eu acho que a partir da década de 60 a gente conseguiu várias, digamos assim, movimentos que transformaram as nossas vidas, né? E quem estava naquele tempo e quem está hoje, né? Há resquícios até hoje, né? Então, a década de 60 foi uma década, com certeza, muito difícil, por conta dessas manifestações, do desejo de mudança que aconteceu nesse período, né? Ficou marcado na nossa história até hoje, com certeza, né? Então, esses slides, eles vão falar um pouco dessa década, tá? E aí, aqui passando aqui agora com o governo do Juscelino Kubitschek, que foi a construção de Brasília, né? A capital do país até então era o Rio de Janeiro. E aí ele, como presidente, teve a ideia, era o grande feito dele, né? Foi construir Brasília, uma cidade construída nos seus mínimos detalhes para que abrigasse toda a composição política daquele momento e até hoje, né? Nossa capital continua sendo Brasília. Brasília respira política, né? Lá estão os deputados federais, os senadores, o presidente da República, né? Então, toda a concentração política está em Brasília. E foi o grande marco dessa década de 60 também, né? Do ponto de vista político, foi um dos marcos que condicionou toda a ida, né?
Ele pensou, já passou até um documentário sobre isso. O Juscelino planejou, imaginou e fez acontecer a cidade de Brasília, né? Nessa década de 1960, certo? Então, é uma das coisas que marca a década de 60, mas tem várias outras que a gente vai vendo ao longo aqui do processo. Tá, aqui fala dos anos 60, os aspectos, né? Na verdade, nós tivemos vários. Mas nesse slide aqui, eu vou até ler, para que a gente possa ter ideia do que estava acontecendo, não só a nível de Brasil, né? Mas mundial também. O mundo se apresenta de forma revolucionária e inconformada, onde eram vistas manifestações a favor de mudanças e de mais solidariedade. Países coloniais foram sacudidos por guerras de libertação, entre elas o movimento pelos direitos civis. Pedia pela dignidade dos negros norte-americanos. Por outro lado, corria a Guerra Fria, sendo este um período de disputa entre os Estados Unidos e já tinha e a extinta União Soviética, né? Então esse período eu lembro bem, lógico, né? A gente vê uma das grandes movimento político também foi esse, né? Essa Guerra Fria que durou vários anos e que também lutava por tudo. Os Estados Unidos, eu acho que até hoje a gente já está vendo aí, né? Essas revoluções, elas começam isso, principalmente por solidariedade e valorização do cidadão, né? Eu acho que essa luta é constante, mas a década de 60 vai disseminar, é tipo assim, vai começar a movimentar, a fazer com que essas manifestações ganhem um cunho mais político, né? E revolucionário, tá? Eu penso que esse momento, assim, para a gente, a década de 60, vale muito a pena sempre estudar, porque é importante a gente conhecer a nossa história, né? E aqui no outro slide nós temos o grande feito também de 1969, né? Já foi no finalzinho da década, e que o homem conseguiu finalmente chegar à Lua, né? Acho que essa foi uma grande revolução. Há pessoas que não acreditam, até hoje já conversei com algumas pessoas, não acreditam que o homem não foi à Lua, né? Mas foi mostrado, foi marcado, a década de 60 marcou esse momento, né, maravilhoso, e que deu a importância dessa construção, desse sonho de conhecer o outro lado, né? Então, eu acho que, com certeza, 1969 tem livros sobre isso, tem várias coisas desse ano que marcou a nossa vida, né? A nossa vida e também de quem eu costumo dizer. Inclusive, foi esse 1969, né? Eu estava nascendo nesse ano, mas assim, é uma década que a gente tem que cada vez mais entender o porquê desse desejo, né? Desse desejo de mudança. Eu acho que vem a partir daí. E o homem ter chegado à Lua mostrou o desejo que nós tínhamos de mudança, de revolução, né? Aí no outro slide nós temos aqui os anos 60 também, falando aqui das revoluções, né? De Woodstock, que foi um grande momento internacional. Mas aqui no Brasil não deixou de ter também. Nós tivemos várias manifestações caracterizadas por desejo de mudança, né? Aqui no Brasil, onde as mulheres puderam cada vez mais se reconhecer e ter destaque na sua vida social, política também, e econômica, né? Claro que houve muita repressão, mas eles não desistiram, tá certo? E é isso que nos faz, que nos movem até hoje. Acho que esse momento também é outro momento importantíssimo. A década de 60 cada vez mais tem a sua marca, né? Marca cada vez mais a luta por um mundo melhor. E eu acho que isso diz muito para nós dessa época, né? Muito mesmo que se fosse contra a vontade, mas o povo estava lá na rua, e você sabe que quando as pessoas querem fazer manifestações, elas conseguem. E uma das lutas, um dos movimentos, né, dessa época também foi o movimento feminista, né, que começa a lutar por direitos, garantia de direitos. Direitos nós já tínhamos alguns, mas é somente nessa época que começa a desenrolar-se cada vez mais a luta feminista, né? E aí não é só feminista, dos negros, das mulheres, ou seja, faz parte dessa luta, né? Não é só da década de 60, ela continua até hoje. Ok? Pode passar o slide. Aí nós temos aqui também, né, é lançado em abril de 1960 o primeiro satélite meteórico, tá? Aqui já está mostrando também
o Brasil, né, que está em 1970 campeão, ou seja, a sociedade ela está começando a se movimentar, né, a querer mudanças. Costumo dizer, toda a sociedade ela vem e ela faz questão, é necessário que as mudanças aconteçam, e com muita luta, sempre, tá? Sempre a gente buscando uma melhoria de vida, né? Uma forma melhor de ser reconhecida enquanto sujeito da nossa própria história, seja no futebol, seja na sociedade, né? Principalmente e sobretudo na sociedade, através das artes, através do nosso aprendizado e sempre com a esperança de dias melhores. Eu acho que esse ano diz muito sobre isso, né? Nós estamos lutando por dias melhores. Isso é uma busca constante, que a sociedade deve sempre ter como base principal. Próximo slide. Aqui nós temos as questões mais, digamos assim, culturais, né? Os movimentos tropicalistas, né, que aconteceram aqui no Brasil e que também eles produzem há umas críticas, né? Claro, tem os movimentos que não se, digamos assim, não estavam envolvidos na questão política, mas isso não diminui em nada a participação deles, né? Na forma de fazer música, de vivenciar aquilo que nós estávamos vivendo. Porque havia toda uma repressão também, né? Inclusive, se você falasse do governo, falasse mal, você estava. Certamente você iria ser calado, como a Luísa explicou no começo, né? As manifestações culturais dessa época, a maioria delas eram clandestinas, digamos assim, né? Como foi a obra do Plínio Marcos, então era proibido. Então, várias pessoas que falavam dessa época, eles não era permitido. E isso calou a boca de muita gente, né? As pessoas tiveram que sair, às vezes, muitos deles saíram do país, e também eles ou se calavam, né? E não podiam mais cantar o que queriam. Então, foi uma época muito difícil também desse momento. Mas em nenhum momento impediu que as pessoas continuassem a fazer suas músicas, mesmo que para lançar depois, né? E quando lançava, falava daquele período. E por isso que a gente tem hoje a oportunidade de conhecer essas músicas e entender o que aconteceu no passado, né? A história diz isso, que a gente estuda o passado para compreender o futuro. E é isso que eu acho que os movimentos culturais fizeram nessa época, né? Me permita aí, Nedina, só uma É, observação. Nesse período aí, na década de 60, né, a sim, gente teve aquele movimento dos grandes festivais de música popular. Então, sim, né, a TV Record, cantores como Elis Regina, Caetano Paizinho, Veloso, exatamente. Então, todos eles participavam desse festival, que era uma forma de protesto, né? E até então havia uma liberdade de expressão que logo depois, logicamente, isso foi proibido, né? Mas foi um momento muito rico da música popular brasileira e que as pessoas sim, realmente participavam, né? Então havia tudo isso. Então você tem alguns movimentos como a Tropicália, né? Até a Jovem Guarda também, ela vai ser importante nesse período também. Ou seja, a ditadura veio, foi dado o golpe em João Goulart, né? Em 64, a ditadura foi instaurada e, logicamente, mudou-se a forma de comportamento, porque a cultura, o objetivo era calar a boca, era não permitir que os intelectuais ou artistas se manifestassem, né? No caso do Plínio Marcos, ele vai começar a sua vida cultural em 59, né? E toda vez que ele escrevia, ele tentava montar um trabalho, tentava fazer alguma coisa, logo vinha a censura e proibia. Então, assim, eu fazendo aqui um estudo, eu descobri que ele teve, nesse período, da década do final de 50 até a década de 70, ele teve nada mais, nada menos do que 18 trabalhos proibidos, né? Então, havia uma perseguição não só na área teatral, e ele depois tende a escrever, né? Então ele se torna meio que jornalista, né? Então ele vai se tornar, na verdade, a voz dos excluídos. Então ele observa, ele é aquele autor teatral que observa muito a realidade e ele vai colocar isso nos seus escritos. Então, apesar da ditadura querer calar a boca, logicamente que muitos intelectuais, muitos artistas foram perseguidos e acabaram morrendo, outros sofreram na pele essas consequências, né? Graças a Deus a cultura não acabou. E só fazendo um link, lá na frente você vai comentar, creio eu,
A gente teve Hum, aquela marcha de 68, que foi na França, né? E aqui no uhum, Brasil, nós tivemos aquele encontro de quase 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, né? Que muitos intelectuais, muitos artistas foram realmente à rua protestar. Porque o que, que a gente lembra dessa década de 60? O AI-5 ele vai vir para impor, né? Impor uma nova forma de governar, né? Que na verdade o povo não estava acostumado com aquilo, né? Então, ou você obedecia, ou você era convidado a se retirar, ou você era torturado ou morria. Então, assim, não tinha muita saída, né? Então, assim, foi um período mesmo difícil e muito complicado para os artistas, os intelectuais que queriam a livre expressão, certo? Mas continue aí, por favor. Eu só me certo. meti porque, assim, eu lembrei muito desse momento dos artistas, né? Que, Sim, por exemplo, Caetano Veloso ele foi com Gilberto Gil, eles foram convidados a se retirar do país, né? Senão poderiam até ter morrido. sim. Chico Buarque também, né? Então foram intelectuais que, graças a Deus, não morreram. Eles passaram um tempo exilado e depois eles voltaram, né? Porque poderiam ter morrido também, né? Então, continue aí, por favor. Tá. Pois é, pegando o gancho, aqueles festivais são assim memoráveis, né? A gente já assiste, já assisti alguns, e é impressionante a garra com que esses artistas conseguiram lutar contra isso, né? Porque havia uma proibição generalizada. Já assisti vários, por exemplo, a Elis Regina tem também documentários, e que ela tem que ir cantar, né, para eles, em nome do filho, para que não fizesse nada com os filhos. Ou seja, foi um momento de extrema dureza do ponto de vista político, né? Que o país passou, tá certo? Eu acho que nenhum momento foi tão cruel. Acho que a década de 60, claro que teve até 1884, a ditadura permaneceu, né? Já era o final mas até né, na década de 60, que foi o grande boom, talvez, né? Por conta dessa proibição, dessa perseguição aos artistas. E eu acho que, como você disse, ainda bem que a cultura não morreu, né? Inclusive, tem livros sobre isso, com Caetano Veloso, né? Eu já li alguns deles, mas que a gente tem em mente exatamente. Eu acho que é por isso que eu sempre digo nas aulas, e tem que ficar isso muito bem demarcado, de que nós precisamos conhecer a nossa história, né? Para que a gente possa. Tem gente que nem sabe que aconteceu a ditadura militar, né? Mas ela aconteceu e ela foi muito cruel, principalmente com os artistas. Eu acho que tem uma classe que mais sofreu com a ditadura militar foi a classe dos artistas, né? Com certeza. Tá? Mas então, toda essa década ela vai ser marcada por isso, por esse tolir, né? O tolir das pessoas, de não poder cantar, de não poder fazer suas músicas. E como você falou, Chico Buarque foi um dos caras que, apesar de você, né, outras músicas que ele também fez, e que não podia ser vinculadas, né? Aí aqui nós temos, ó, em 1969, dá-se início ao tropicalismo, sendo este um grande movimento cultural brasileiro. No mesmo ano acontece o histórico Festival de Woodstock, né? Que é histórico, nos Estados Unidos, com a apresentação de grandes nomes do rock. Com certeza, ó, nesse momento, além não era só aqui que tinha os grandes festivais, né? Lá fora também. Então, a gente tem que perceber esse entrelaçamento da cultura do ponto de vista internacional e nacional, para que a gente possa tentar compreender. Eu me lembro muito bem que algumas pessoas criticam a Jovem Guarda, né? Ah, porque a Jovem Guarda não tinha nenhum vínculo político, né? Mas, enfim, mas talvez não tivesse conscientemente, né? Eu assisti até um dia desse um filme sobre isso, mas o pessoal diz assim, o Roberto Carlos não se preocupava com a ditadura militar, né? Ficava sempre em cima do muro. Já diferente de Caetano Veloso, né, de Chico Buarque, de Gilberto Gil, que estava muito mais nesse sentido, de cantar as dores daquele momento, né? Da, da, dessa perda da voz dos artistas, né? Mas a Jovem Guarda fez o seu papel, talvez do ponto de vista, não sei se em cima do muro, como muita gente critica, mas o importante é que eles estavam lá também fazendo acontecer a música no Brasil, né? Passar o outro. Certo. A ditadura militar no Brasil foi instaurada no meio de um golpe organizado pelos militares, 31 de março de 1964, e concluído por meio de golpe parlamentar, né?
que se deu em 2 de abril de 1964. Esse golpe orquestrado não só por militares, mas também pelo grande empresariado do Brasil, com o apoio dos Estados Unidos, visava a derrubada de Angola e do projeto, né? Então, ou seja, talvez nós tenhamos que entender da seguinte forma: com 1964 é o que marca também essa geração, né? A partir daí. Aí vem o endurecimento, vem as questões cada vez mais de disseminação da contracultura, que a gente chama de contracultura, né? Outras pessoas chamam de outro nome. Mas eu acho que esse momento ele mostra a fragilidade que o nosso povo, né? Que o povo brasileiro tem, até hoje, inclusive, né? Se nós pegarmos desde de 1500 para cá, né, a história sempre está nos dizendo que nós somos sempre colocados, como é que eu vou dizer, a espreita da história, né? Hoje é que a gente consegue, eu estou podendo falar disso com vocês, mas antigamente nós sabíamos que não era permitido. Então, inclusive, aos professores, principalmente de história e de filosofia, foi também, de uma certa forma, calado, né? Dado o famoso cala-boca, né? E a gente tem aqui no Ceará muitas pessoas que foram torturadas também por conta disso, né? Então, o que a gente tem que ter em mente desse tolimento de 1960, mas também que houve muita luta, né? O povo brasileiro, ele sempre está resistindo. A resistência acontece para que a gente possa hoje ter essa possibilidade, né? De estar aqui podendo falar, porque antigamente nem isso a gente podia, viu, Luiz? Então, hoje, a gente pode celebrar, claro que tem muita luta ainda pela frente, não tenha dúvida disso, a resistência, como eu disse, ela é histórica e vai continuar sendo para que a gente possa cada vez mais lutar por um mundo melhor. Eu acho que o grande slogan, né, da década de 60 e de 70 e até hoje é esse, lutar por dias melhores, né? Para que a próxima geração, a gente tem que pensar sempre no depois, a próxima geração possa cada vez mais poder ser livre, ter a liberdade de expressão, né? Liberdade histórica, liberdade filosófica e principalmente a liberdade cultural, porque sem ela a gente não consegue viver, não é verdade? Vou passar o próximo slide. Pronto, aí ele vai continuar falando aqui, né, dos presidentes militares. A gente, como eu já falei, ela vem até 1984, né? Me lembro muito bem, 86, né? O governador aqui do Ceará ainda era o Gonzaga Mota, certo? Gonzaga Mota. Em 1986 acontece a eleição indireta, né? E eu me lembro muito bem dele votando, né, lá antes de ter a Constituição de 1988, foi um dos últimos governos militares, né, dos coronéis, chamado aqui no Ceará, e que ele até, e que me lembro dele voltando lá no Tancredo Neves, em 1985, ainda era uma eleição indireta, só em 1988 que a gente vai ter a nossa Constituição democrática, a sétima Constituição e a democrática, a mais democrática. Então, assim, todos esses governos, nesse período, eles tinham esse intuito, né, de tolir a população, o mandonismo imperava no Brasil. Ou você cumpria as regras, né, daqueles governos que foram se sucedendo cada vez mais, tá certo? Era um, cada vez mais fazendo a parte, né, que todos eram militares, e isso os condicionava até as regras, né? É claro que aqui eu não estou defendendo, mas eles tinham essa mente, né? Eles queriam controlar todo o Brasil. Eu costumo dizer, naquela época, em 1970, já, o Brasil tinha 90 milhões de pessoas, hoje nós temos 210 milhões de habitantes. Então, esse controle que havia daquela época era muito mais duro no sentido de controlar a partir dos governos, inclusive, né? Todo governador ele era mantido pelos militares. Então, essa forma para o Ceará, que sempre teve isso, né? E outros países e outros lugares também, tá? Então, esses governos, eles fazem com que nós, cada vez mais, ficamos reprimidos, no sentido de não poder contribuir, né? Mas, paralelamente a isso, os professores, principalmente de história, de filosofia, e os artistas fizeram com que mudasse isso, né? A luta, a resistência marcada por essas pessoas. Eu vou só ler esse slide aqui, que ele está muito interessante, eu tinha lido antes. Dos fins da década de 60 em diante, a literatura dramática brasileira, que até então contava com raríssimos nomes de autores teatrais, passara por uma considerável transformação.
por razões tanto históricas como sociais e culturais. Mulheres como Renata Palantoni, Hilda Riste, Leila Assunção, Isabel Câmara, né, Consuelo de Castro e outras voltam-se para o teatro, acompanhado atentamente pela crítica e pelo público, né, ampliando e enriquecendo nossa produção da dramaturgia, né? Ou seja, quando começa essa transformação, elas começam a surgir, né, principalmente mulheres desse momento, né? E eu acho que quando se dá esse final da década de 60, essa construção ela vai nos mostrar. Hoje tem trabalhos belíssimos, né? A partir daí, eu acho que é uma luta que valeu, né, assim, posso dizer que valeu a pena, né? No meu ponto de vista, né? A cultura ela foi muito bem expressada, mesmo que tolhida de certa forma, né? Por esses governos que nós já comentamos aqui. Mas eu acho que sempre tem essa dimensão, né? A cultura, a história, a filosofia, a sociologia, ela nos traz essa possibilidade da gente mudar cada vez mais, né? E aqui no final nós temos o slide do Plínio Marcos, né? Isso. A relação de dramaturgo. Luiz, tu quer ler esse slide? Eu acho que a tua voz fica mais. Não, lê aí, Negina, porque aqui está aparecendo tão pequenininho para mim. Lê aí, por favor. Tá. O dramaturgo santista Plínio Marcos, 1935-1999, com a censura teatral entre os anos de 1959 e 1969, faz com que ele se torne uma personalidade artística de homem revoltado. Para tanto, aproxima-se a natureza insubmissa do dramaturgo ao poder transcendente da revolta postulada por Albert Camus. É esse nome mesmo, em obra homônima. A obsessão pelos humilhados fez de Plínio Marcos uma das dramaturgias mais perseguidas durante a ditadura militar brasileira, de 64 a 85, tendo pelo menos 18 de suas peças censuradas, além de ter sido proibido de exercer atividade jornalística. Cruzando essas informações, analisa-se ainda as principais contribuições desse autor para o teatro, sobretudo nos temas relacionados à realidade brasileira, investigado por seus textos, que fazem de sua obra dramatúrgica uma das mais combativas e atuais produzidas até hoje. Eu, assim, o Plínio Marcos, pelo que eu estou lendo, né, é uma pessoa que se preocupou com essa verdade, né? Buscou mostrar a realidade da sociedade desse momento. E por isso mesmo ele foi proibido, né? Ele foi tolhido, né? Como aconteceu com várias pessoas. A gente está contando a história do Plínio Marcos, mas com certeza outros escritores também passaram dessa mesma forma. Porque era inadmissível qualquer crítica que pudesse vir à tona em relação à sociedade, né? Qualquer coisa que pudesse falar que o Brasil estava passando por isso, era totalmente passível de ser acusado, né, e ser ligeiramente levado para os porões da ditadura militar, né? Era isso que acontecia naquele tempo, né? Então, era tipo assim, quem pode falar, só quem tinha acesso a esses direitos eram os militares, né? As pessoas comuns, elas estavam terminantemente proibidas. E aí isso é um absurdo. Por isso que a ditadura militar, ela tem que ser estudada, tem que ser lida, para que a gente possa compreender, né? Me E permita dar aí. voz. Oi? Aos excluídos. Me permita só uma observação. É. Isso que você leu aí é um estudo, é um resumo de um pesquisador chamado Gessé. Ele, justamente, ele vai fazer essa análise da postura do Plínio Marcos, né? Que é justamente, é um homem revoltado do seu tempo, que vai justamente falar desses excluídos, né? Dar voz a esses excluídos. É tanto que ele afirma categoricamente que não só foram um, mas foram 18 trabalhos proibidos, né? Então ele se torna, na verdade, como ele dizia em algumas entrevistas, a figurinha difícil, né? Então ele tenta, é tanto que ele foi preso, não só uma vez, ele foi preso algumas vezes, né? E assim, na verdade, ele incomodava, né? E tem uma entrevista dele que ele diz: eu não tenho culpa se o país não mudou, né? Então, assim, ora, da década de 60 para cá, a gente ainda tem isso, a gente ainda tem essas perseguições, né? Claro que em Sim. outros parâmetros, né? Mas hoje não só tem um preconceito.
Hoje você tem a violência de se mata prostitutas, se mata travestis, todas aquelas pessoas que incomodam de alguma forma, homossexuais, por quê? Porque eles incomodam a sociedade, né? Então, hoje, em pleno século XXI, a gente também convive com esses, digamos assim, esses incômodos. E ele, por ter vivenciado muitas histórias, ele era um homem da noite, né? Então ele vivenciou muitas histórias. E aí ele coloca isso nos seus escritos. E, lógico, ele não tinha um editor, ele não tinha apoio de nada. Também, falando rapidamente um pouco da vida dele, ele tentou ser várias coisas. Ele queria ser jogador de futebol. Aí um belo dia ficou encantado com o circo, foi ser palhaço, né? E aí, logicamente, vivia uma vida meio que marginal, né? No bom sentido. Por quê? Porque ele Sim, não tinha uma sim. renda. Ele não tinha uma renda. Então, ele queria ter o dinheiro para poder o quê? Financiar seus textos, suas ideias, né? E, justamente, em 59, ele vai escrever a peça Barrela. Essa peça só foi apresentada uma vez e ela é proibida logo de início. Por quê? Porque ele vai falar de uma história que ele tomou conhecimento, né? Ele coloca no papel de um jovem que foi estrupado de uma cela, né? E aquilo dali, logicamente, era um escândalo para a época. E esse jovem, ele foi estrupado, ele foi currado, entre aspas, e quando ele saiu da cadeia, ele se vingou, né? Ele mata esses homens que fizeram isso com ele. Então, na verdade, foi um escândalo, um grande escândalo. E voltando aqui para o foco do Abajur Lilás, que você colocou tão bem aí, esse momento da ditadura militar, quando ele tenta fazer o Abajur Lilás, ele vai justamente lançar o Abajur em 69, né? Só que, detalhe, ele tentou, na época ele chamou até o Paulo Goulart, né? Logicamente casado com a nossa querida Anicete Bruno, para tentar o quê? Para tentar fazer a estreia da peça, mas logo a censura veio e derrubou. Em 75 ele chama o nosso querido Antônio Abujamra, para poder também, que eram os diretores, né, para poder dirigir também, não consegue. Ou seja, ela é proibida em 69 e ela só vai ser liberada em 1980. E aí, pelo Fauzi Arap. Fauzi Arap é um estudioso, um pesquisador, e teve com Plínio Marcos montando seus trabalhos, né? Agora sim, o mais incrível é que ele não desistia. O Plínio era que nem um cururu. Quanto mais enxotavam, ele voltava, né? Ele não se calava, né? Ele não se dava por vencido, né? E aí, ele tem a sorte de conhecer a Valderez de Barros, com quem passou um bom tempo casado com ela, teve 3 filhos, e justamente a Valderez vai fazer parte dessa primeira tentativa de montar o Abajur Lilás, né? E, lógico, ela o faz tão bem feito que ela chega a ganhar o prêmio, 2 prêmios, né? O prêmio Man Baby de teatro, como a melhor atriz, e o Molière, que são os dois extremos, né? As duas grandes premiações nacionais, não da dramaturgia brasileira, não só como atores, atrizes, mas também diretores, dramaturgos, né? Roteiristas, são, digamos assim, são os grandes alicerces da premiação. Só que detalhe, esse reconhecimento viria depois, né? Não foi logo, no começo ele teve muitas portas fechadas, no começo ele teve muitos nãos, né? Mas ele resistiu, ele não deixou, digamos assim, ele não deixou a peteca cair, né? Então, Nonato, por favor, vá passando. Então é isso. O Plínio, na verdade, esse módulo aí faz parte dessa minha pesquisa, né? O abajur vai ser esse grande ícone que ele vai desenvolver, né? Como eu já falei, ela foi escrita em 69 e recentemente foi feita uma comemoração, né? Do 69 para nós tivemos 2019, foi comemorado o ano de lançamento dela. E, logicamente, foi uma peça que foi extremamente censurada. E o negócio foi tão sério que a classe artística, né? Cacilda Becker, por exemplo, era uma grande referência da época, da década de 60. Cacilda Becker era casada com Vamos Chagas, então os dois literalmente compraram a briga e apoiaram o Plínio, né, nessa empreitada. Então, assim, a classe artística se uniu, né?
e eles botaram a boca no mundo, né? Botaram a boca no mundo para tentar liberar a peça. Foi difícil, mas eles conseguiram, né? Com muita luta. É tanto que, em plena ditadura, o Plínio chegou, contratou um advogado, que era amigo de infância dele, e eles foram até as últimas instâncias, ou seja, digamos assim, o julgamento chegou aí até um Supremo Tribunal Federal, né? Claro, ele não ganhou, né? Ele só teve um voto a favor, né? Por quê? Porque diziam que a peça incomodava, era uma ameaça aos bons costumes e à moral da época, né? Então, isso ficou muito marcado. Mas é aquela história, ele não se deixa integrar, né? Ele não dá-se por vencido. Então, ele vai colocar a Célia seria a representante do povo, é ela que vai, o povo que vai à luta, que enfrenta esse ditador, né? Que vai enfrentar o Giro, a quebra do abajur, ela é culpada por ter quebrado o abajur, né? E aí, como ela estava incomodando a Célia, o que que o Giro faz? Manda matar a Célia, né? Isso é digamos, isso seria a própria metáfora do que a ditadura, do que os militares faziam, né? Os que incomodavam, os ditos comunistas, tinham que ser calados, tinham que ser literalmente triturados. Vá passando, Nonato, pode passar, certo? E aí, tá aqui, essa foto é uma foto emblemática, né, da Valderez de Barros, ela realmente foi essa que eu me referi há pouco, né, através dessa peça ela vai ganhar essas duas grandes premiações, e só para vocês terem uma ideia, ela é proibida em 69, há várias tentativas digamos assim, de encenar a peça, mas ela só vai ser mesmo encenada em 1980, né? E aí, logicamente, o Plínio, ele começa a não só, como ele não tinha apoio e tudo, o que que ele fazia? Ele mesmo fazia seus livros, fazia de uma forma artesanal e ia nas portas vender, né? Era meio que um vendedor ambulante dos seus livros, né? Para poder sobreviver. Ele dizia que durante o dia vendia álbuns de figurinhas ou outras bugigangas e à noite ia vender suas peças, né? Então ele ia às portas de grandes bienais, de grandes eventos, está aí a Valdorês, né? De uma forma mais madura, né? Então a Valdorês, ela foi, digamos assim, o grande alicerce dele. Por quê? Porque ela encenou com ele, né, essa peça, ela teve com ele nesses momentos. E somente em 1980 é que essa peça teria a sua liberação, né? Na direção do Fauzi Arap, né? E, logicamente, foi um dos trabalhos que, na época, destacou a Valderez como uma das melhores atrizes. E, lógico, depois da Valderez vieram outras belíssimas montagens, né? Então, só para título de informação, ela foi casada com Plínio de 1963 até 1984, né? Então, praticamente, ela teve o quê? Ela teve uma grande participação na vida dele, né? De apoio também. E detalhe, uma coisa interessante, quem produziu essa peça, né? Onde a Valderez estava, digamos, essa primeira, digamos assim, participação, essa primeira projeção teatral do Abajur Lilás, foi o nosso querido Antônio Fagundes. Na época, ele tinha uma produtora, a produtora se chamava Fagundes Produções Culturais, né? E teve premiação para ele, teve premiação para o Plínio como autor, né? A direção, né? O Fauzi também foi premiado, direção musical, que era o Tonica, também foi premiado. Então, assim, foi uma peça extremamente premiada, né? Agora, lógico, né? Os vários nãos que essa peça recebeu, por incomodar, porque ele sabiamente, quando ele escreveu esse texto, ele usa a metáfora, digamos que chamou a atenção, né? Despertou a curiosidade das pessoas. E, na verdade, foi um grande sucesso de palco, né? Ela soube fazer muito bem, certo? Então, essa peça, ela passa esse período, digamos assim, proibida, e na década de 80, começo da década de 80, é que ela foi realmente liberada, né? Para a sorte do Plínio Marcos. E, como eu já falei, né, esse contexto histórico, na verdade, essa proibição também é um fruto da imposição do AI-5, né?
Por quê? Porque o AI-5 ele impunha, né? Ele gerou, digamos, ele deu carta branca a essas perseguições aos intelectuais, aos artistas da época. E aí a Ilka Maria Zanotto, ela faz um comentário, né? O que, que ela faz? Em 75 ela dá um depoimento dela aí, né? Ela diz aí, as circunstâncias fizeram do Abajur Lilás mais do que uma simples peça, uma bandeira. A classe teatral organizou várias manifestações de protesto contra a censura da peça. E grande parte das companhias teatrais não trabalhou na quinta-feira. Que quinta-feira era essa? Do dia 15 de maio de 75, né? Que foi justamente a data em que a censura proibiu que a peça fosse encenada, né? E durante, logicamente, esse período aí, né, as pessoas, os artistas que estavam apoiando a causa, essa luta, liam esse manifesto, né? E, enquanto isso, o Plínio Marcos, juntamente com esse advogado amigo dele, né, tentava, o Iberê, né, o Iberê Bandeira, tentava ir até as últimas instâncias a liberação, até que ele teve essa sorte tempos depois, né? E aí vem o Plínio ele faz essa observação. Perdemos em todos os lances. Perdemos com apenas um voto favorável. Havia um homem honrado entre os juízes, o doutor Jarbas Nobre. Perdemos, mas era uma vitória. Eu voltei de Brasília certo de que tinha enchido o saco dos donos do poder. Cumpri com grandeza o meu papel. Aí eu me organizei para o pior, e o pior veio. Qual foi o pior, né? Muito pior do que eu imaginava, na base do maldito, né? Ninguém, né, me procura, mas eu era mais eu. Editava meus livros na base do crédito naturalmente e saía vendendo. O que é esse pior que ele falava aí? Que era justamente a falta de apoio, né? Justamente ele não tinha apoio, ele não tinha quem produzisse seus trabalhos, né? E nós, como artistas, a gente vê o quanto isso é difícil, né? Ideias não nos faltam, a gente tem um bom elenco, uma boa dramaturgia, mas muitas vezes a gente não tem condições de quê? De fazer um bom trabalho, né? E, logicamente, o Plínio, ele sentiu isso na pele, né? E como eu já falei, o AI-5, ele foi, digamos assim, uma pedra no sapato do Plínio. E aquilo que eu falei, Neudina, que foi justamente, teve aquele maio, né, de 68, que foi uma manifestação na França, e aqui no Brasil nós tivemos também o quê? A marcha, né? A marcha dos artistas, que foi os 100 mil que foram para no Rio de Janeiro, né? Na Ceilândia, se a memória não me falha, protestar, né? Então, assim, o povo não estava feliz, né? Por quê? Porque você não tinha liberdade de expressão, né? E o Plínio era aquela figurinha difícil, era aquela pedra no sapato, né? Mas é como ele diz, por mais que proibisse as obras dele, ele não se sentia frágil, né? Ele levantava a cabeça e ia de novo. Claro que muitas vezes ele se sentia, digamos assim, derrotado, porque não é fácil. Você faz uma peça e essa peça não tem nem o direito de ser encenada, né? Então, na verdade, ele incomodou, ele começa a incomodar o povo, né? O grupo Imagens, que completou agora 18 anos, na qual eu faço parte, né? Ele também tem um estudo muito bom em cima dessa peça e é interessantíssimo, porque é um sucesso, né? E o diretor Edson Cândido, ele consegue, juntamente com os atores, atrizes, fazer uma pesquisa etnográfica, né? E desde que conheci Edson, ele está sempre nessa pesquisa. E toda vez que o Abajur Lilás é encenado pelo Grupo Imagens, a gente observa quantas pessoas, quanta essa história que já está, digamos, de 69 para cá, né? São 50 anos, né? Quanto essa história nos emociona e nos incomoda. Como a Neudina falou, a gente não pode esquecer do que aconteceu, né? E o Imagens, ele concebe muito bem, agora, esse ano de 2019, aliás, 2020, nós fizemos, aliás, 2019 para 2020, né? Nós fizemos um ensaio fotográfico
ali na praça, né, Praça dos Leões, no dia 1º de junho, que fez um ano agora, em 2020, né? E a gente observa como o contexto, a forma, né, é uma história que foi passada, mas ela não chama atenção, né, pela sua veracidade, como isso incomoda as pessoas, né? Então, em síntese, é isso. O Abajur, ele merecia virar um roteiro para filme, porque ele é muito rico, né? A gente vê que essas personagens elas não estão ultrapassadas, ainda existem muitas Célias por aí, né? Ainda existem uma Dilma, que é aquela prostituta que não vai, ela não quer entrar no jogo da Célia, porque ela tem um filho, né? E ela, embora esteja na zona, mas ela não quer que o filho se deixe contaminar, né? Se deixe levar por essa vida dela, né? Ela está ali porque não teve outra oportunidade. E aí chega a Leninha, né? Leninha é uma prostituta jovem que gosta, larga a profissão de babá e quer ganhar dinheiro, né? É uma menina jovem que facilmente irá ganhar dinheiro. E aí o que que acontece, né? A Célia acaba sendo assassinada. Por quê? Porque ela, logicamente, essas prostitutas foram torturadas, né? Elas foram, digamos assim, pressionadas. E por que que a Célia leva a pior? Por que que a Célia morre? Justamente porque ela era o pivô, né? Ela era talvez aquele intelectual, ou sei lá o que, artista que incomodava na época, né? Era a pedra do sapato, né? Então, se ela está incomodando, qual é a melhor forma? Cala a boca, mata, tira, tira, porque não pode, né? Não pode ter esse tipo de, digamos assim, manifestação. Então, infelizmente, isso era uma grande verdade, né? E o Plínio, juntamente com o Valdorês de Barros, nessa montagem aí de 69, que na verdade foi em 80, né? Ele soube muito bem levar isso, ele soube muito bem, digamos assim, desenvolver esse trabalho, né? E marcou uma época, marcou uma geração, né? Então, na verdade, essas premiações, tanto ele como a Valderez, como praticamente todo o elenco foi premiado, né? Isso daí era o início de uma valorização do trabalho dele, do esforço, digamos assim, da ousadia dele de querer colocar isso, né, como uma verdade, é uma denúncia, na verdade, né? Então ele usa o quê? Ele vai usar da sua dramaturgia para poder desenvolver esse, digamos assim, é, essa luta, né? Essa luta de classes. E lógico, depois do Abajur viriam outros trabalhos também que foram proibidos, né? Que depois eu vou comentar em outro módulo. Mas assim, hoje o foco seria realmente o Abajur Lilás. Em 2000, uns alunos da Universidade de Escola de Cinema, eles chegaram a fazer um curta, que é Abajur Lilás, né? É meio afrancesado, né? Mas um curta, não é um filme, né? Não é um filme completo. Bem interessante também, né? E logicamente eles tentaram também desenvolver essa trajetória, essa trama, né? Dessas perseguições que teve a Abaixo de Lilás. E depois dessa encenação que a Valderez de Barros fez, lógico, vários e vários atores, atrizes, companhias teatrais também chegaram a encenar, né? Chegaram a fazer com outras concepções, com outras ideias. Então, o rico do Plínio Marcos é isso daí. É ele nos abrir, digamos assim, essa oportunidade, né? E hoje, quer dizer, vamos fazer esse recorte de 69, passando por 1980, e vamos chegar hoje, né? Que a gente está em 2020, né? A gente observa que tem tudo a ver, né? Na verdade, a gente está sempre protestando por dias melhores, né? Então, assim, na verdade, o Abajur, ele foi, na verdade, digamos assim, um, como é que se diz? Uma luta, né? Uma bandeira que foi levantada naquela época, mas o que eu quero dizer é que ela tá muito atual nos dias de hoje, né? Então, Sim, muitas sim, séries que você estão por aí.
Vai, diz aí. Se você permitir, eu queria só fazer por exemplo, a resistência do Plínio Marcos, lá na década de 60, né, até 70, nos permite hoje, por exemplo, eu estava pensando aqui, em 1969, nós estamos em 2020, faz 51 anos, né? E que você percebe que mesmo a reapresentação do Abajur Lilás, ela diz muito da sociedade de hoje ainda, né? Do preconceito com os homossexuais, com as prostitutas. Então, a resistência lá atrás, essa luta dele, né, que é a representação da resistência, nos possibilita hoje de analisar o que aconteceu desse tempo para cá, né? E a sociedade mudou em muitos aspectos, mas o preconceito ainda é eminente na nossa sociedade, em pleno século XXI. Então, eu acho que o Plínio Marcos ele consegue resistir, brigar por isso, fazer com que isso aconteça. Mesmo que não foi reconhecido naquele tempo, que não era permitido ser passado, mas ele traz hoje, para o século XXI, né, a representação maior da sua resistência lá em 1969. E isso é importantíssimo, sabe? Eu acho que é isso que a história tanto trabalha, essa forma de a gente não desistir. Ele não desistiu, ele teimou, né? Ele foi lá, ele buscou e teve o reconhecimento, obviamente, tempos depois, depois passado toda essa trajetória tão cruel que foi a ditadura militar, né? Então, eu acho que o Plínio Marcos, para mim, hoje, ele traz essa, essa, essa retrospectiva que a gente fez aqui dessa década, que podemos dizer que em pleno século XXI, claro, muita coisa mudou, mas a resistência ainda é o principal mote para que a gente possa viver e mudar a nossa sociedade para melhor. Com certeza, né? Como eu estava dizendo, hoje você ainda vê muitas Dilmas por aí, né? Muitas Dilmas que são caladas, né? Que são mulheres que são mortas por seus maridos, por seus ex-namorados, porque não admitem, né, o término do relacionamento, travestis que são assassinadas, homossexuais que são assassinados. Então a Célia, se a gente trouxer para a realidade de hoje, a gente vai perceber que ela ainda está muito viva nos dias atuais, né? E mata-se porque incomoda, é uma coisa diferenciada. A mulher não tem o direito de dizer, não, não quero mais você. A mulher, em pleno século XXI, ela ainda continua, algumas, lógico, sendo objeto sexual, é minha mulher, né? E o homem não aceita o fim do relacionamento, então por isso que se mata, né? Então, assim, infelizmente ainda é uma realidade muito forte. Claro que é outro viés, a gente não está mais na ditadura, mas assim, você vê hoje uma sociedade que age de forma violenta. Não vou dizer todos, nem todas, né? Mas existem pessoas que têm essas atitudes, né? E, logicamente, isso era uma coisa muito forte. Claro que o Plínio tinha medo. Ele disse que não, né? Ele tem uma entrevista dele com a Bruna Lombardi e ela pergunta, você tem medo de morrer? Não, não tenho, né? Mas no começo eu acho que ele teve, porque realmente ele foi preso, mandaram ele calar a boca, porque realmente diziam que a peça dele era uma peça que era um atentado ao pudor, à moral e aos bons costumes, né? Pelo amor de Deus. Ou seja, era, na verdade, aquela figurinha difícil, chata, incômoda, ou seja, era aquela, digamos assim, aquela pedrinha no sapato, né, do militar, né, do político da época, porque realmente ele incomodava, né? Então, ainda bem, ele realmente, ele vem a falecer em 99, ele adquire uma diabetes, né? Mas graças a Deus, quando ele se separa da Valdez de Barros, ele se casa com a jornalista Vera Artacho. E a Vera também é aquela mulher que vai ser importante na vida dele. Por quê? Porque ela vai organizar, né? Ela vai tentar organizar. Ele era meio desorganizado. Ele quando ia escrever as peças, escrevia um manuscrito, depois ele ia datilografar, né? Fazia aqueles livros de forma artesanal. Depois é que ele consegue realmente a edição de suas obras, né? Mas no começo ele foi muito artesanal. E ele se queixava desde jovem, por quê? Porque ele dizia que ele tinha uma certa dificuldade, né? E é lógico, na verdade, o teatro foi o grande mote dele, na verdade, né? Foi a voz, foi a forma que ele teve de se expressar, né? De realmente não se deixar, de falar, né? De se comunicar, né? E ainda bem que ele, que ele incomodou, ainda bem, porque o Plínio,
ele está eternizado, né? Na verdade, não só sou eu, não só somos nós que vamos falar dele. Muitas e muitas pessoas ainda vão falar, né? Quando você começa a ler, quando você começa a pesquisar a obra, você começa a ver a importância dele para a dramaturgia brasileira, para a dramaturgia mundial. Então, assim, na verdade, é um presente. Então, essa análise, esse contexto, ele é de fundamental importância para que a gente conheça essa obra, para que a gente realmente venha a, digamos assim, a crescer, né? A conhecer, a realmente nos, digamos assim, nos posicionar, né? A favor, refletir o que foi essa década, né? E é porque não só o Brasil, mas praticamente todos os países latino-americanos tiveram também esse desprazer da ditadura militar. Como também, né, muitos e muitos artistas intelectuais também foram perseguidos e foram mortos, né? Então, esse talvez seja o quê? Seja o ônus negativo do que foi a ditadura, né? Então, em nome dessa moral, desses bons costumes, né, houve toda essa, digamos, essa trajetória sangrenta, né, que, graças a Deus, que não mataram o Plínio, né, mas ele poderia ter sido morto. Então, só para fechar, realmente, o abajur na verdade, um ícone, ele vai ser um ícone, a sua importância dramatúrgica vai estar aí. Por quê? Porque ele é importante para a gente, para a nossa trajetória, para a nossa pesquisa, não só enquanto artistas, mas enquanto seres humanos também, que intelectuais ou não, cidadãos, que realmente quer conhecer essa sociedade, quer compreender o que foi a história dessa sociedade. Mais alguma observação, Regina? Mais alguma. Tem mais alguma observação? O microfone ligado. Pronto. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que perceber isso, a realidade, hoje, no ano 2020, a nossa realidade é confrontada com a realidade de 1960, né? E a gente percebe mudanças, como eu já falei, mudanças na sociedade, na luta por dias melhores, a luta das mulheres por igualdade, né? E hoje ainda não aconteceu, tá? E que o Plínio vai mostrar isso no Abaixo Lilás, que na verdade existem esses preconceitos, como você bem colocou, né? Também na questão feminina, né? As mulheres não são respeitadas, e principalmente as prostitutas, as pessoas que têm preconceito, né? Lógico. E como você colocou, isso fere a sociedade, fere as famílias, né? Então eu acho que a obra dele realmente merecia, né? Um filme para que mais pessoas pudessem ver e conseguir fazer essa crítica, né, essa autocrítica dentro dessa sociedade, 1960, e hoje também, na década do século XXI, a gente se depara com coisas assim, e você fica impressionado, o quanto nós não mudamos ainda, mesmo tentando lá na década de 60, acho que foi o começo de tudo, né, das revoluções. Mas mesmo assim, em 2020, a gente tem que continuar lutando para que os negros sejam respeitados, para que as mulheres sejam respeitadas, né? Para que as chamadas minorias sejam respeitadas, né? Os homossexuais, as pessoas trans e tantas outras. Então, ele traz essa discussão à tona. Eu acho que isso é o mais importante, né? A existência dele lá atrás nos faz hoje refletir, analisar o que aconteceu e o que vai estar acontecendo hoje. Então, acho que o filme tem essa grande importância histórica, né? A importância histórica da construção do Abajur Lilás para dizer o que aconteceu naquela época, né? E só depois ele vai ser reconhecido. Isso é importantíssimo. Eu acho que o grande barato dessa fala de hoje é isso, é você poder comparar as décadas e perceber as mudanças e as continuidades, né? Ainda existe continuidade dos preconceitos. E através do trabalho do Plínio Marcos, a gente consegue perceber isso. Então, fazer essa análise histórica foi de fundamental importância. Certíssimo. Como eu estava dizendo, só para fechar, ainda tem muita Célia que vai ser perseguida e assassinada, ainda tem muita Dilma que está tentando levar uma vida, né, mesmo de prostituta, mas excluída, né, os excluídos, né? Ainda tem muita Dilma por aí tentando sobreviver, ainda tem muita Leninha tentando mudar de vida. Então, assim, na verdade, e ainda tem muito Giro, né? Giro que está aí se aproveitando, se impondo, um poder paralelo, né?
tirando, digamos assim, se usufruindo de uma perseguição, né? Mesmo que de forma desumana, digamos assim, né? Então, assim, é, esse, esse módulo faz parte desse estudo que eu estou fazendo, também em homenagem, que o Plínio ele nasceu em 1935, né? E morreu em 1999, então também uma homenagem ao nascimento dele, né? De 35 para cá, me ajudem, 80 anos, não é isso? 80 anos. E assim, me sinto muito feliz, quero aqui agradecer a professora Neudina, historiadora, o professor Nonato também, historiador, e o Samuel também, que está nos permitindo aqui a língua do Braille. E assim, na verdade, esses estudos vão continuar. Ah, desculpa, obrigada, Nonato. Nonato me corrigiu. 75 anos. 75. Mas assim, é uma data memorável, né? 75 anos de existência dele e, logicamente, ele não está, digamos assim, ele não está ultrapassado, né? Mais do que nunca, o Plínio ele está tão vivo quanto, né? E sua obra é, está imortalizada. Foi, ô Nonato, 85, olha aí, eu cheguei perto, eu falei 80, Nonato, não me faz errar. Desculpa aí, gente, 85 anos de nascimento dele. Agora, acho que o Kiko Barros, que é um dos filhos do Plínio, né? Fez uma homenagem ao pai, né? Ele foi um dos tutores de uma exposição de fotografias, de um material, né? E, logicamente, a Funarte, acho que foi um dos pedidos da Vera Artacho, né? Ela conseguiu organizar. Porque ele não só escreveu peças, ele escreveu romances, crônicas, ele passou um período trabalhando em jornais, mas era assim, ele não parava, né? Ele era muito pavio curto e ele não tinha muita papa na língua, né? Então ele fazia os comentários, quando ele se viam calar a boca dele, ele já se incomodava e já caía fora, né? Então ele foi o jornalista, ele foi o dramaturgo, ele foi o cronista, né? E foi o autor que escreveu muito, né? E recentemente a Funarte ela conseguiu publicar toda a sua obra, né? Imortalizou toda a sua obra. Então isso é muito bom. Por quê? Porque vai ficar para não só para a nossa geração, para as outras gerações que virão por aí, né? Então, assim, quero agradecer ao Nonato, que está me ajudando aí nessa parte do apoio logístico, a professora Neudina, que fez esse comentário, né, da década de 60, e é porque a peça pegou o finalzinho disso daí, que, ao meu ver, o AI-5 foi decisivo, né, para essa ruptura, para essa proibição, né, Mas do pensou que foi na abasilário. década de 70, aí a gente vai falar dele, né? Exatamente, porque, na verdade, logo quando entrou os militares, qual foi a estratégia dos militares? Fechar tudo, eles mandam, né? Eles estão ali para mandar, para incomodar mesmo, né? E, obviamente, o abajur era um incômodo, né? Era um tapa na língua, né? E incomodava mesmo, como incomodou. Mas, graças a Deus, ele serviu de luta, de bandeira, e talvez uma das obras-primas, né, do Plínio Marcos. É talvez uma das peças que também é mais montadas do autor, né? Também, né, no Brasil afora. Isso é bem interessante, né? Por quê? Porque não deixa a obra do autor morrer, né? Ela está mais viva do que nunca. Então, salve Plínio, agradeço aqui ao Samuel, as pessoas realmente que gostam de teatro, as pessoas realmente que estão curiosas, ao público em geral. Então, pessoal, muito obrigada e seguimos para outros módulos.